Acho que eu nunca tinha falado sobre isso aqui, nunca tinha abordado esse tema, mas a não ser que tenha sido em algum short, mas eu era uma criança obesa, eu fui uma criança obesa toda a minha infância, e aí quando eu tinha ali 14, 15 anos eu resolvi que eu ia mudar isso, que eu ia emagrecer, e aí nesse processo, em 6 meses, eu perdi 36 quilos. E eu queria falar um pouco mais sobre como isso muda a minha autoestima, como isso afeta a minha autoestima até hoje. Acho que porque a gente muitas vezes tem a concepção de que quando a gente vai emagrecer, quando a gente vai perder peso, né, a gente vai estar sanando nossos problemas. E na verdade, não necessariamente. Às vezes a gente acaba criando outros problemas também. Né? No meu caso, eu criei assim, muita distorção de imagem, foi uma coisa que eu fui tratando, mas o principal era medo de comida. Eu tinha muito medo de carboidrato, sabe? Eu não comia arroz, não comia feijão. Eu fiquei anos assim, anos da minha vida sem comer arroz e feijão, sem comer pão. Tem um ônibus passando, gente, precisa de um microfone, vou providenciar isso. Mas eu fiquei anos sem comer arroz, sem comer feijão, sem comer pão, sem comer McDonald's. Cara, eu amava comer McDonald's. Eu só voltei a comer McDonald's em 2019, né? O pós-balada era o McDonald's às vezes. Mas eu fiquei de 2012 a 2019, sabe, muito tempo sem comer. Por um lado, emagrecer começa a te fazer bem, porque você começa a receber aquele prazer imediato da pessoa, fala, cara, você emagreceu, um pouco maneiro, e aquilo te dá um gás, né, te dá uma motivação. Porém, a autoestima de verdade, ela vai ficando abalada se você não trabalhar ela também ao longo do tempo, porque às vezes a gente tem a ideia de que a gente vai atingir um corpo, que a gente vai, né, chegar num físico que é resultado de anos de um trabalho, de anos de um processo, de anos de um estilo de vida que aquela pessoa mantém para ter aquele corpo. E aí às vezes eu acho que tipo, ah não, mas eu vou emagrecer e em um ano eu vou estar com esse corpo. Eu não vou estar. E acho que isso é muito frustrante, porque você emagrece, mas você não fica feliz com o seu corpo, sabe? E aí, pô, eu emagreci em 2012, eu levei anos para eu conseguir chegar num corpo em que eu olhasse e falasse, caraca, eu tô com um corpo bonito. Mas foram, tipo assim, anos. Hoje eu ainda tenho uma relação meio mais ou menos, às vezes eu tô feliz, às vezes eu não tô, mas tentando sempre buscar esse equilíbrio e entender que, tipo assim, cara, o corpo, ele é o reflexo das nossas ações, a gente ajusta as coisas para que o nosso corpo se ajuste a isso. E tentar também não me cobrar tanto, eu já tive muito neurótico, já fui muito neurótico por muitos anos. Agora eu tenho uma rotina mais tranquila, uma parada que eu consigo manter e que eu fico feliz com o corpo que eu tenho. Eu não sou nenhum atleta, não sou nenhum, né, profissional do esporte, mas eu tenho um corpo que eu gosto, eu treino todo dia, eu mantenho uma alimentação regrada na maioria dos dias, mas sem ser radical, obviamente, e é isso que faz com que eu consiga persistir, manter. E mantendo é que a gente chega. E aí o que ajudou também a minha autoestima foi eu começar, acho que grande parte disso veio através do emagrecimento, mas eu começar a querer me cuidar, sabe? E querer usar roupas, porque antes, quando eu era obeso, eu não podia muito escolher a roupa que eu estava usando, né? Eu ia na Riachuelo, eu ia, sei lá, eu ia numa loja de departamento, e aí a minha mãe falava com a atendente, o que você tem no tamanho 52? Eu vestia 52. E aí ele mostrava as peças e eu tinha que escolher entre aquelas ali, sabe? Eu não tinha muita opção. E isso só aconteceu depois que eu emagreci. Então eu comecei a ter mais vaidade, sabe? A cuidar mais do meu estilo pessoal, do que eu gostava de vestir, do que eu gostava de usar, sabe? E isso foi muito importante pra mim, porque, cara, eu tava entrando, não tava entrando, né? Mas eu tava ali no meado da adolescência, né? Entrando numa fase jovem adulto. E isso foi fundamental pra minha autoestima, sabe? Pra eu me sentir bem comigo. E a parte fundamental mesmo, a parte principal é você começar a ter uma afeição por você, né? Você vai começar a desenvolver isso, mas eu acho que você começar a olhar para você com um olhar mais carinhoso, com um olhar mais cuidadoso e entender o que está te motivando, o que faz com que você se sinta mal. Óbvio que vão ter dias e dias, mas entender isso vai te ajudar no processo, vai ser uma coisa muito mais tranquila. Se você está aí emagrecendo, se você está nesse processo de emagrecimento, te desejo calma, tranquilidade, dieta maluca não compensa e segue o teu caminho, vai seguindo na paz. Acho que outro ponto importante de abordar também é a obesidade infantil, né? Não só eu, como grande parte da minha família foi obesa na infância. E óbvio que, né, não culpabilizo eu,
pessoalmente não culpabilizo ninguém da minha vida por isso. Eu acho que tem um somatório de fatores, de estilo de vida, de genética, e, enfim. Mas é um problema, né? Eu lembro que quando eu era bem novo, meu pai tentava me forçar a fazer esportes. E óbvio que me forçar a fazer esporte não é a melhor estratégia, porque fazia com que eu odiasse tudo. Então eu odiava tudo que eu fazia, porque eu estava sendo obrigado a fazer, eu me sentia mal, não estava ali por livre e espontânea vontade. Mas aí eu não tinha vontade, o que ele ia fazer? Hoje eu entendo, né? Depois de anos. Mas eu ainda tenho resistência com muitos esportes por conta disso. Outros não, outros eu gosto de fazer, a gente vai descobrindo o que a gente gosta. Mas enfim, a obesidade infantil é um problema, então você aprender a comer desde cedo, ou você ensinar seu filho a comer desde cedo é muito importante. Eu não sabia me alimentar, né? Então eu comia sempre biscoito, era sempre processado, sabe? Eu não comia verdura, eu não comia legume, e eu não lembro de ter tido incentivo. Óbvio que se eu tivesse no meio em que eu estava inserido, sabe? Eu também não comeria. Por isso que eu falo que eu não culpabilizo ninguém. Mas ter um incentivo talvez pudesse ter feito alguma diferença. E eu acho que eu não tive. Eu acho que é importante que a gente tenha essa iniciação alimentar, esse cuidado com a nossa alimentação quando a gente ainda não é capaz de responder por nós mesmos. Vai chegar um determinado momento em que talvez isso mude, mas quando eu paro pra pensar hoje, cara, eu fico tipo, beleza, é parte da minha história, é parte de quem eu sou, mas, cara, eu queria muito não ter sido uma criança obesa, eu queria muito não ter sido obeso nunca na minha vida, porque tem marcas, sabe, eu tenho estrias, eu sofri muito tempo com flacidez, sabe, as distorções de imagem, você não se sentir confortável com determinada roupa, mesmo depois de muito tempo, às vezes você põe uma roupa colada, você fica, cara, você pode estar com o shape que for, você fica um pouco desconfortável, mas aí eu trabalho a mente, falo, caralho, para, e sigo. Mas tem diversos traços que você carrega a vida inteira. E eu queria não tê-los, então se você puder fazer com que o seu filho ou o jovem perto de você não tenha, isso vai fazer a diferença na vida dele, ele vai te agradecer depois. Mas não obriga em nada, vamos criar uma estratégia mais eficiente, que acho que vai dar certo.